Glória a Deus. O tema da mensagem hoje é redescobrindo a prosperidade bíblica. Nós temos falado de prosperidade em quase todas as reuniões, e prosperidade é uma palavra que nós costumamos utilizar bastante no contexto de igreja, mas ela tem sido também uma palavra muito mal usada, e a ideia aqui é a gente trazer um conceito mais bíblico para alinhar a nossa linguagem e também para nós entendermos que essa palavra, a forma errada, equivocada de nós a entendermos pode também direcionar de uma forma errada as nossas orações e tudo aquilo que a gente faz. No contexto de negócios, no contexto de administração. Então, algumas coisas que nós vamos falar aqui hoje vai ser uma revisão para você, outras vão ser novas, mas a ideia é a gente dar uma recapitulada e incluir conceitos novos, falar de alguns princípios, para que nós possamos ter isso bem firmado dentro de nós e pedir para o Senhor para renovar a nossa mente, para que de fato tudo aquilo que a gente ouviu até hoje sobre riqueza, sobre prosperidade, que não tenha a conotação correta bíblica, a revelação correta bíblica, que a gente substitua por aquilo que é verdadeiro, por aquilo que tem a ver com o que o Senhor diz a esse respeito. Então, nós precisamos pedir clareza para o Senhor, para que a gente tenha essa clareza bíblica a respeito do que é esse assunto, do que é esse tema, que é, inclusive, muito controverso até dentro das igrejas. Por muito tempo, a palavra prosperidade também foi mal utilizada, porque foi vista de uma forma parcial e não da totalidade do que a Bíblia diz a esse respeito. E prova disso é a questão da teologia da prosperidade, o evangelho da prosperidade, que, por um lado, impulsionou muito e trouxe uma clareza que estava por muito tempo escondida com relação a muitos princípios bíblicos nessa área, mas, por outro lado, serviu de muito abuso e desviou muito o foco do verdadeiro evangelho, e fazendo com que muitos pensassem que a bênção do Senhor só estava relacionada à questão financeira, e muitas pessoas se frustraram com isso, e não é assim que a Bíblia diz. Na igreja, nós falamos há algum tempo atrás que existe dois tipos de pessoas, acho que umas 2 reuniões atrás. Existe aquele que associa prosperidade com acúmulo de bens materiais, existem aqueles que associam riqueza com pecado. E essas mesmas pessoas acreditam que a espiritualidade genuína tem a ver com pobreza. E nenhum desses dois conceitos estão corretos de acordo com a palavra de Deus. Então essa é a intenção da gente alinhar o que a Bíblia diz com aquilo que a gente de fato deve pensar e viver. Em terceira carta de João, no capítulo 1, versículo 2, você vai encontrar esse versículo que fala sobre prosperidade de uma forma bem abrangente. João fala assim: amado, eu oro para que você tenha boa saúde. Eu vou ler essa versão que está na tela. Amado, eu oro para que tudo vá bem com você e para que esteja tão saudável fisicamente como é espiritualmente. Na minha versão diz: eu oro para que você tenha boa saúde e que tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Então, esse texto aqui tem a ver com prosperidade, porque fala sobre uma prosperidade que tem a ver com todas as áreas das nossas vidas, e baseado na prosperidade da nossa alma. É que tudo vá bem com você, assim como vá bem a sua alma. Então Deus, Ele quer que a sua alma seja curada, que você seja uma pessoa satisfeita, contente, feliz, mas que a tua riqueza maior não seja só o que tua alma sente, mas que ela se manifeste em todas as áreas da sua vida. E a prosperidade, segundo Myles Monroe, não é
ter coisas, mas é ter domínio sobre as coisas. Uma pergunta que nós precisamos fazer quando nós começamos a ter alguma coisa, e não precisa ser muito, é quem que é dono de quem? Você é dono daquilo ou aquilo é dono de você? Eu costumo citar a história de uma pessoa que vinha na minha célula e orava para que o Senhor desse para ele um automóvel, e ele ganhou esse automóvel. E aí passou um tempo, ele sumiu da célula e não apareceu mais, porque ele tinha medo que alguém roubasse o carro dele quando ele viesse na célula. Que ele ouviu uma história que algum carro foi roubado lá naquela região, e ele parou de vir na célula. Então, quem é dono de quem? Né? Quem é dono do quê? O que é dono de quem? Miles Monroe diz que prosperidade não é ter as coisas, mas é ter domínio sobre as coisas. E Deus deseja que seus filhos prosperem para cumprir seu propósito e abençoar os outros. Então, redefinindo prosperidade na perspectiva bíblica. Antes da gente aplicar princípios, nós precisamos saber o que é prosperidade de acordo com a perspectiva bíblica. E aí, prosperidade é, número 1, algo multidimensional. Ela não é apenas material, como muitos pensam, né? Prosperidade não tem só a ver com riqueza material. Ela é multidimensional. E lá em Provérbios capítulo 3, versículo 7, diz assim: um homem finge ser rico. Deixa eu sempre ler essa da tela. Alguns fingem que são ricos e nada têm. Outros fingem que são pobres e têm grande riqueza. Esse contexto de Provérbios está falando só do ponto de vista material. Dá para você fingir que é próspero. E dá para você fingir que não é, do ponto de vista material. Mas do ponto de vista multidimensional da prosperidade, não tem como fingir. Porque, em primeiro lugar, a prosperidade ela tem a dimensão espiritual. Que isso fala do nosso relacionamento íntimo com Deus e do nosso alinhamento com o propósito dele para as nossas vidas. Uma pessoa pode ter muitos bens, mas se ela não tiver um relacionamento com o Pai, se ela não tiver um relacionamento com o Pai através de Jesus Cristo, ela é morta espiritualmente e caminhando a passos largos chamado de prosperidade. A prosperidade tem a dimensão também mental, tem a ver com a alma, tem a ver com ter sabedoria, tem a ver com ter conhecimento, tem a ver com ter uma mentalidade transformada. Uma pessoa próspera, ela é uma pessoa que tem sabedoria. A Bíblia diz que a sabedoria vale mais do que o ouro. Ela também tem a dimensão emocional, fala da alma também, fala da saúde emocional, fala de ter paz interior e ter relacionamentos saudáveis. Tem pessoas que têm uma prosperidade na dimensão material, mas elas estão totalmente com a vida conturbada. Pessoas que não têm paz, pessoas que não têm um controle sobre suas emoções. Ela também tem a ver com a dimensão física, com saúde física, com energia, com bem-estar corporal. Tem a ver com poder dormir, tem a ver com se alimentar bem, tem a ver com como falou aqui, com uma energia, com disposição. Isso tem a ver com prosperidade. Também tem a ver, como nós conhecemos mais facilmente, com a parte material, mas no sentido de ter recursos suficientes para cumprir o propósito. Então, quando se fala em prosperidade, do ponto de vista material, é você ter recursos suficientes para cumprir o propósito pelo qual o Senhor te chamou, e não o acúmulo de bens por si só. Tem a ver com a dimensão social, que é relacionamentos saudáveis e impacto positivo na comunidade. Não é só ter bens e você viver sozinho, isolado, incomunicável. Não procurar, as pessoas não querem se relacionar com você e você não quer com elas. Uma pessoa próspera, ela se relaciona de forma saudável. E ela tem a ver com
uma saúde e com uma dimensão vocacional. Ou seja, o teu trabalho é significativo e alinhado com os dons e o chamado que o Senhor tem para você. Tem pessoas que são prósperas financeiramente, materialmente, mas elas odeiam o que fazem. Elas não trabalham sem sentido, sem propósito. Elas trabalham só por causa dos valores que ali elas adquirem. E prosperidade é muito mais do que isso. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8, fala muito sobre essa questão multidimensional. Se você entender esse texto e pensar em todas essas dimensões, você vai ver o quão grande que é esse conceito de prosperidade do ponto de vista bíblico. Deus é poderoso para fazer que toda a graça seja acrescentada a vocês, para que em todas as coisas, em todas as dimensões, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem toda a boa obra. Então o Senhor quer que você transborde emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, fisicamente, materialmente, socialmente e no seu trabalho, vocacionalmente. Deus quer te abençoar em todas essas áreas. Isso é prosperidade. A palavra shalom, isso aqui é algo que eu já falei, a palavra shalom, ela tem a ver com isso, né? Na nossa tradução simples para o português, nós falamos que shalom tem a ver com paz. Mas a palavra shalom tem a ver com nada faltando, nada fora do lugar, nada estragado. Você vai ter paz se tudo estiver no lugar, se não estiver faltando nada, se nada estiver estragado. Em todas essas áreas que a gente citou aqui, essa é a paz, essa é a palavra shalom. E essa palavra shalom aí tem a mesma conotação de prosperidade. Então Deus quer nos abençoar em todas essas áreas. Amém? Segundo, a prosperidade é multidimensional, mas ela é também funcional. Não é apenas uma questão de posses, mas é uma questão do que fazer com isso. Em Lucas capítulo 12, versículo 15, Jesus nos adverte: cuidado, protejam-se contra todo tipo de ganância, porque a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. A sua vida, a minha vida não consiste na quantidade de bens que nós temos. A consistência da nossa vida está em quem nós somos, na nossa identidade em Deus e no propósito pelo qual Ele nos chamou. Então a prosperidade ela precisa ser funcional, ela tem que estar alinhada com o propósito pelo qual nós somos chamados. E isso faz com que a gente identifique algumas coisas. A prosperidade ela precisa ter foco na suficiência para o propósito e não em ostentação. Aquilo que você tem, aquilo que o Senhor confiou a você, é suficiente para você cumprir o seu propósito? A tua prosperidade tem que estar alinhada com o cumprimento do seu propósito e não simplesmente com a ostentação de bens. A prosperidade tem a ver com a valorização de recursos que produzem impacto. Aquilo que o Senhor tem te confiado produz impacto. Aquilo que o Senhor tem te confiado valoriza o impacto daquilo que você faz. Aquilo que o Senhor tem colocado em suas mãos, Ele tem impactado essa geração, essa cidade, essa sociedade. Quando você ora por prosperidade, você tem isso em mente, que aquilo que você espera que o Senhor te dê vai valorizar o impacto daquilo que você faz no sentido de cumprimento de propósito. A prosperidade ela é funcional. Como que você mede a prosperidade do ponto de vista funcional? É pela influência que ela te dá. É pela influência que ela faz com que o seu alcance aumente, com que a sua voz seja escutada. Lá no livro de Provérbios, o Eclesiastes diz que ninguém escuta o pobre. Ele pode ser muito sábio, mas ninguém escuta ele. Isso não é algo correto, mas é assim que a sociedade funciona. A Bíblia não está endossando esse comportamento, mas a sociedade funciona assim. Essa é uma observação
do rei Salomão. Então, quando se fala em prosperidade, em impactar e aumentar a sua influência, tem a ver com isso. Não tem a ver com você ostentar o seu acúmulo, mas tem a ver com você utilizar isso para que a sua influência se transforme em algo que vai alcançar mais pessoas, mais transformação, mais vidas, aonde aquilo que você tem a falar vai ser ouvido por mais pessoas. E prosperidade tem a ver com a busca de autoridade financeira proporcional ao seu chamado. Então ela é funcional e ela tem a ver com o propósito, com o chamado, com o impacto daquilo que você faz, e tem a ver com essa autoridade financeira que Deus te dá para que o seu chamado se cumpra. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17 e 18 fala: ordene aos ricos deste mundo que não sejam arrogantes, nem ponham a esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que em tudo nos provê generosamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Isso aí esse último versículo fala sobre esse impacto, sobre essa influência, sobre esse propósito. Porque ela é funcional. E a prosperidade é relacional. Ela não é algo só individual. É o que nós vemos lá em Atos capítulo 4, versículo 32 ao 35. Da multidão dos que creram, um era a mente e um coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas tudo lhes era comum. Com grandioso poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e as colocavam aos pés dos apóstolos, que a distribuíam conforme a necessidade de cada um. Então a prosperidade ela tem a ver não com o indivíduo. E essa é a questão que pessoas de ideologias que não são bíblicas, mas que estão combatendo algo que é verdadeiro, eles acabam utilizando dessa verdade, dessa má distribuição, dessa má utilização que é feita com os recursos financeiros, para implantar e defender ideologias que são antibíblicas. Existe um propósito relacional com a prosperidade, e Deus ele confia aos seus filhos essa autoridade para que eles possam exercer generosidade e socorrer o pobre. A Bíblia fala sobre o pobre, sobre a viúva, sobre o estrangeiro, que são pessoas e são grupos de pessoas que a igreja, que os cristãos precisam cuidar. E como que você cuida? Você cuida com recursos financeiros, do ponto de vista de material. E essa é uma obrigação relacional da prosperidade que passa por você. E nós precisamos estar com olhos abertos para isso. Nós vivemos na sociedade que ela foca no indivíduo, que ela foca na conta bancária do indivíduo, onde as pessoas estão ostentando aquilo que elas têm, e quanto mais elas ostentam, mais as pessoas desejam ser mais como elas. É só você abrir a internet e você vai ver isso, as pessoas ensinando a ganhar dinheiro, com criptomoeda, com um Instagram, para você ser um influencer. Os nossos filhos querem isso, eles querem ser influencers, youtubers, não porque eles têm alguma coisa para compartilhar, é porque eles estão vendo que essas pessoas estão ganhando dinheiro, e estão andando com Ferrari, com Lamborghini, com esses carros que são pura ostentação. É claro, eu também queria ter um desses, mas esse não é o foco. O foco não está em você, o foco não está no indivíduo, o foco está naquilo que Deus quer fazer através de você também. E existe um chamado para que
os cristãos eles possam fazer a diferença. Aqui nós vamos ter na conferência global agora uma pessoa que se chama Michael Bayer. Ele é escritor do livro Negócios como Missão. E um dos propósitos do Negócio como Missão, que a sigla em inglês é BAM, você pode até procurar no Instagram depois, BAM Brasil, que é o nome desse movimento aqui no Brasil. Um dos propósitos do BAM são alguns pilares. E entre esses pilares está a redenção financeira da sociedade. O Evangelho, ele fala em redenção. E a igreja por muito tempo só pensou na redenção espiritual, aonde o povo de Deus, que aqueles que se entregam a Jesus, estão só esperando o dia que Jesus vai voltar e vai levar eles para o céu. Quando a Bíblia fala sobre algo mais impactante, sobre uma vida abundante, sobre uma redenção da natureza também e de vários aspectos da nossa vida. Então o BAM ele fala sobre redenção espiritual, que é a mais importante com certeza, mas também fala em redenção social, fala em redenção econômica, que precisa passar os recursos por mãos de pessoas que são de Deus e que têm um entendimento correto sobre prosperidade, não para distribuir o dinheiro de uma forma insensata, mas para criar oportunidades para outras pessoas poderem ter uma redenção nessa área. Alguém passando uma vez por uma favela no Rio de Janeiro, ficou um sociólogo e um teólogo, ficou assustado com a quantidade de igreja que ele via naquela favela, e o sociólogo falou para o teólogo: eu não entendo como que o Evangelho não traz impacto na sociedade, não traz impacto social e nem econômico. Olha o quanto de igreja que a gente viu aqui nessa pequena região que a gente passou, e não tem transformação nessas áreas. As pessoas continuam vivendo em miséria, as pessoas continuam vivendo em pobreza, e não é esse o Evangelho que você vai encontrar na Bíblia. Um Evangelho onde as pessoas florescem, e é um Evangelho onde as pessoas elas querem trabalhar, produzir com excelência, e essa é a razão do Ocidente ter florescido, e isso se afundou na história. Agora o Evangelho que está sendo pregado, e por causa da distorção desse conceito de prosperidade, tem falado para a pessoa ficar sentada, porque um dia Jesus vai voltar, e se ela for pobre, ela é abençoada, e ela não precisa trabalhar só para se sustentar. Para que ela quer bens? Para que ela quer possuir mais coisas, se ela precisa ser humilde? E tudo isso é uma aplicação incorreta da palavra de Deus. A pessoa acha que ela está sendo espiritual e que ela não está sendo egoísta, porque quem trabalha muito é egoísta, quando na verdade Deus deu a você e a mim uma capacidade para produzir riquezas, como diz em Deuteronômio. E se o conceito de prosperidade dentro de mim e de você for o correto da Bíblia, egoísta é eu não fazer isso. Egoísta é eu não trabalhar com excelência e fazer o melhor que eu posso para multiplicar os recursos que Deus confiou, que vai confiar em minhas mãos, para eu poder administrar de tal forma que isso vai gerar um impacto tão grande na sociedade que vai trazer uma redenção na área econômica. Se nós entendermos isso, se nós entendemos que quando você dá um emprego para alguém, quando você oferece uma possibilidade para alguém vir trabalhar com você, você está ali também permitindo que essa pessoa tenha uma redenção na área econômica. Essa pessoa vai estar trabalhando para um cristão, alguém que não explora, mas alguém que valoriza, alguém que é generoso, é alguém que é exigente com a excelência, mas por outro lado ele também é alguém que recompensa de uma forma fiel. E isso é um exemplo daquilo que pode ser feito nas mãos de alguém que tem esse entendimento de cristianismo e de cosmovisão bíblica. Então ela é relacional. O reconhecimento precisa ser não pela independência financeira, como o mundo ensina,
seja independente, né? Talvez algumas das nossas orações Pai, eu quero ser independente financeiramente. É claro, tem um contexto para isso, mas o contexto correto é interdependência. Nós somos interdependentes, nós temos uma responsabilidade com essa geração. E essa responsabilidade precisa gerar dentro de nós uma visão de qual o impacto que eu vou trazer para essa sociedade, no sentido de trazer uma redenção econômica, onde as pessoas podem mudar de vida através do trabalho que eu vou ajudar, através dos serviços que eu vou oferecer, dos produtos que eu vou oferecer. A medição da prosperidade, a prosperidade não é medida pelo quanto nós temos na conta bancária, mas é pelo impacto do bem-estar coletivo que ela está trazendo. Em vários lugares do Brasil você vai ver mansões dentro de lugares onde é cercado por favelas, por barracos. Você vai ver coisas que destoam. Você vai ver grandes empresas, grandes fábricas, em lugares onde não existe algo que condiga com aquilo que está sendo produzido ali dentro. Isso mostra essa distorção naquilo que é prosperidade. E não é o que acontece com alguns empresários cristãos, mesmo do Brasil, que estão fazendo a diferença nessa área. Já falei algumas vezes aqui da Forte Leve. Vai ver o que esse homem está fazendo. O seu Antônio, proprietário da Forte Leve. Ele está trabalhando cada vez menos na empresa dele, que é a maior empresa de abastecimento de caixa d'água do mundo, né? E ele está dedicando o tempo dele a levar redenção econômica para o sertão brasileiro. Ele dedica mais tempo nisso do que na empresa agora. Como que se mede a prosperidade? Com o impacto coletivo que ela está produzindo. Pelo compartilhamento de recursos para o benefício mútuo e pela responsabilidade pelos necessitados. Provérbios 11, 25 diz que o generoso prosperará e quem dá alívio aos outros, alívio também receberá. A prosperidade, ela é fruto da generosidade. E a pessoa próspera, ela continua sendo generosa. Então é um ciclo aí virtuoso, que um vai potencializando o outro cada vez mais. A generosidade potencializa a prosperidade potencializa a generosidade. E isso não acaba. Terceiro ponto, prosperidade é proporcional, ela não é absoluta. Em Marcos capítulo 12, versículo 41 e 44, Jesus, ele elogia uma viúva que deu tudo o que tinha. E tudo que ela tinha era só 2 moedinhas de cobre. A generosidade, a prosperidade, ela é proporcional. Ela tem diferentes chamados, requerem diferentes níveis de recursos. A prosperidade, ela tem a ver com a funcionalidade, então tem a ver com o chamado. E dependendo do teu chamado, o nível de prosperidade é necessário para ele, para cumpri-lo. Foco em ter o suficiente para o propósito específico. O que você precisa? Você precisa o suficiente para cumprir o seu propósito. E claro, desfrutar da prosperidade de Deus em sua família, em sua casa, mas a prosperidade precisa ser proporcional àquilo que o Senhor te chamou para fazer. O Senhor não vai te chamar a algo, nós já vimos que a provisão, ela segue a visão. O Senhor te deu uma visão, Ele vai te dar a provisão para que essa visão se cumpra. Então a prosperidade, ela precisa vir no nível suficiente para que você cumpra esse propósito. E aí nós precisamos ter contentamento. Quando a Bíblia fala em contentamento, quando Paulo fala em contentamento, isso é algo que não tem a ver com você se contentar com a pobreza, com não ter nada. Tem a ver em você ter um limite. Porque uma pessoa que não tem contentamento, ela nunca vai estar satisfeita com o nível de prosperidade que ela alcançou. É preciso, e esse contentamento tem a ver com o teu chamado, tem a ver com o teu propósito.
O nível é suficiente para você fazer aquilo que o Senhor te chamou? Esse é o nível de prosperidade que você tem que buscar. Se você está aquém, continua orando. Se você está além, ou você está com a noção errada do teu propósito, ou você está investindo mais tempo para construir riqueza do que aquilo que o Senhor te chamou para fazer. E a prosperidade é progressiva, ela não é instantânea. Eu ouvi uma história essa semana, li, aliás, a história de um pai que estava pronto para começar a passar para o filho a herança, só que ele via que o filho não estava pronto. E a prosperidade ela é progressiva, ela não é instantânea. E aí ele chamou o filho e falou: filho, eu estou pronto já para começar a passar para você a herança, a empresa, os negócios, os bens, mas você não está pronto. Eu tenho um desafio para você. Durante 6 meses você precisa ganhar $10.000. E aí o filho falou: tá bom, pai. E saiu dali rapidamente. A primeira coisa que ele foi fazer foi falar com o banqueiro do pai dele. E ele falou: ó, você me empresta $10.000? Meu pai vai me passar a herança. Quando ele me passar, eu vou e te pago. Qual taxa de interesse você acha que vale a pena? Qual taxa de juros? E aí o banqueiro, ele fixou uma taxa lá que era muito alta, mas de acordo com a situação, seria um bom negócio para o banco. E para o rapaz também ele ficou muito feliz. E ele conseguiu os $10.000. Ele só esperou o tempo passar, 6 meses para não ficar muito na cara, e chegou para o pai: pai, está aqui os $10.000 que eu fiz, que eu ganhei. Aí o pai olhou para ele: meu filho, você não ganhou esse dinheiro. Pegou o dinheiro e jogou na lareira. E o menino ficou decepcionado, ficou pensando: aquele banqueiro falou para o meu pai. Aí o pai falou: filho, vai lá, você tem mais 6 meses para fazer esses $10.000 e voltar aqui. Aí ele saiu e falou: puxa, agora eu vou ter um plano melhor. Procurou um amigo dele que tinha dinheiro e morava numa cidade diferente, que aí ficaria mais difícil dele falar com o pai dele. Apresentou o plano, falou que ia dar o dobro para ele, deu tudo certo. Pegou os $10.000, esperou passar 6 meses e foi lá no pai: pai, está aqui os $10.000 que eu ganhei. Aí o pai dele pegou o dinheiro e falou: meu filho, você não fez esse dinheiro. Pegou e jogou na lareira. Aí o menino ficou: meu pai deve estar mandando me seguir. Não é possível. A única coisa que ele tinha para fazer era começar a trabalhar. No dia seguinte ele começou a trabalhar. Trabalhou duro, de manhã, de tarde, às vezes de noite. E com 6 meses ele estava lá diante do pai dele e falou: pai, está aqui os $10.000 que eu ganhei nos últimos 6 meses. O pai dele pegou o dinheiro e falou: você não ganhou esse dinheiro, meu filho. E jogou na lareira. Quando ele jogou na lareira, o menino correu para a lareira e começou a tirar fora o dinheiro, queimou a mão, mas não deixou. Conseguiu salvar grande parte dele. Aí o pai dele falou: você ganhou dessa vez. Você está pronto. Porque você não vai valorizar aquilo que você não trabalhou. Você não vai valorizar aquilo que aconteceu instantaneamente. Prosperidade não é uma varinha de condão, né? Que talvez você está orando e está pedindo: Deus, me faz próspero. Prosperidade é algo gradativo, é progressivo. Se Deus chegar com a varinha de condão e te abençoar financeiramente de uma hora para outra, amanhã você não vai saber o que vai fazer com isso e não vai valorizar. Provérbios 13:11. O dinheiro ganha com desonestidade diminuirá, mas quem aos poucos ajunta, o aumentará. Tem a ver com progressividade. Tem a ver com você ir ganhando, ir aprendendo, ir administrando. E a cada passo desse você vai criando dentro de você o entendimento e o processo. Uma vez o Trump, ele quebrou. E aí passou muito pouco tempo, ele voltou a ter mais do que ele tinha. E aí as pessoas falaram que uma pessoa que aprende a prosperar, ela consegue refazer, se ela tiver tempo e as condições corretas, ela consegue refazer tudo de novo. Esse presidente Trump aí hoje voltou a ser um grande bilionário, mas alguns anos atrás, uns 15, 20 anos atrás, se eu não me engano, ele estava quebrado. Por que ele conseguiu refazer?
que ele tinha perdido, porque ele sabia o caminho, ele conhecia as pessoas, ele sabia os processos, ele sabia como administrar. Então a pessoa é próspera, ela não está próspera. Se você é próspero, e quando a Bíblia fala sobre José, por exemplo, a Bíblia fala que José era um homem próspero, ela não falava que José estava próspero. Se você é próspero, você sabe o caminho para produzir, para fazer e como administrar. E por ela ser progressiva, existe aí uma valorização do crescimento sustentável. Não é algo, um passe de mágica, é algo sustentável. É algo que precisa de paciência no processo, que precisa de foco nos princípios e não nos atalhos. Precisa de uma celebração do processo a cada incremento, né? Uma pessoa que vai vendo, que vai crescendo e que sabe que é um processo, a cada passo que ela dá, ela vai agradecendo a Deus, ela vai, fica com o coração grato por tudo que vai acontecendo, dos pouquinhos que ela vai conquistando. Ela não despreza os pequenos começos, como a Bíblia diz. Mas uma pessoa que espera um passe de mágica, uma varinha de condão, ela está sempre esperando o grande dia, ela nunca comemora, ela está sempre esperando o grande negócio, e ela não vê até onde ela já chegou, ela não consegue ser grata, enquanto não chega o número que ela esperava, e mal sabe ela que o processo é toda a jornada, é cada passo, é cada conquista. E uma pessoa que sabe que é processo, ela está alegre o tempo todo, porque ela sabe que está no caminho certo. Provérbios 28:20. O fiel receberá muitas bênçãos, mas quem tenta enriquecer depressa não ficará impune. É progressivo. Vou falar mais um pouquinho agora sobre princípios. A Bíblia tem princípios fundamentais que estão relacionados à prosperidade e que nós precisamos segui-los. O primeiro princípio é o princípio da primeira causa. Deus é a fonte. A primeira causa da tua prosperidade é Deus. Você pode atribuir ao trabalho, você pode atribuir à inteligência, mas se você for seguindo tudo isso, quem te deu a inteligência? Quem te deu essa oportunidade? No final, você vai chegar à fonte verdadeira que é Deus. Então esse é o princípio fundamental de toda a prosperidade. A primeira causa da prosperidade é Deus. E aí está o versículo que eu estou sempre repetindo, Deuteronômio 8:18. Lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhe dá a capacidade de produzir riqueza. Quando você sabe que Deus é a primeira causa, que Ele é a fonte, você tem gratidão e tem dependência nele. Você ora antes de buscar algo, você ora antes de tomar uma decisão, porque você sabe que você depende dele. Você não se desespera quando você vê uma oportunidade passar, porque Deus, Ele confirmou no teu coração, deixa passar. Você não fica desesperado. Você sabe que Ele está no controle. Você busca a direção divina para os recursos, evita o orgulho e a autossuficiência, honra a Deus, porque você sabe que Ele que é o proprietário. 1 Crônicas 29:14 fala sobre isso. Mas quem sou eu e quem é meu povo para que pudéssemos contribuir voluntariamente assim? Tudo vem de ti. Nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Ele é a primeira causa. Ele é a fonte. Princípio número 2, o princípio da semeadura e da colheita. Generosidade gera abundância. 2 Coríntios 9:6. Aquele que semeia com moderação também colherá moderadamente, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Esse é um princípio bíblico. E aí nós precisamos praticar então a generosidade sistemática. O que é generosidade sistemática? Não semeie pouco, semeie muito. Isso não quer dizer você pegar toda a sua semente e colocar num lugar só. Semear muito também significa você semear em todas as oportunidades, como diz o texto, para que você seja generoso em toda e qualquer ocasião. Então semeie várias oportunidades. Toda oportunidade que você puder,
e você tiver condições, semeie. É uma generosidade sistemática, esteja sempre pronto para semear. E semeie em múltiplos campos. Eclesiastes capítulo 11, versículo 6, diz sobre esse princípio. Eclesiastes 11, 6, plante de manhã a sua semente e à tarde não fique de braços cruzados, pois você não sabe qual semente crescerá, se esta ou aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Então, semeie sempre, em toda e qualquer ocasião, mas semeie em diferentes campos, em diferentes oportunidades. Invista. Semear fala de investir. Invista em campos diferentes. Não coloque os seus ovos numa única cesta, como dizem aí as pessoas que trabalham na parte financeira. E a colheita é proporcional ao que semeamos. Então, o princípio da semeadura aponta para o princípio da colheita. O que você semeia, você colhe de forma multiplicada. Não espere colher muito se você semeia pouco. É o que o texto diz. E nós devemos semear com motivos puros. Não semeie simplesmente pensando, né, que você está fazendo alguma barganha. Semeie baseado em tudo aquilo que a gente ouviu até agora. Semeie porque você sabe que a prosperidade ela é funcional. Você sabe que ela é relacional. Você sabe que você tem um propósito, e um dos propósitos da sua vida nessa área é você trazer um impacto de transformação econômica na sociedade. Semeie com esse princípio. Semeie sabendo que você está investindo no reino de Deus. Semeie sabendo que você também está investindo no impacto espiritual da sua nação. Essa é a motivação. Lucas 6,38. Deem e será dado a vocês uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante, será dada a vocês. Pois a medida com que medirem será usada como medida para vocês. Transbordante é a palavra. Terceiro princípio, o princípio da mordomia, o qual já falamos bastante aqui. Nós somos administradores. E o que se espera do administrador, 1 Coríntios 4,2, é que eles sejam fiéis. E fidelidade, no sentido de administração, tem a ver com Mateus capítulo 25. Servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu vou te colocar sobre muito. Por quê? Porque ali houve multiplicação. Deus confiou 5 talentos. O Senhor confiou 5 talentos a um servo. Ele trouxe de volta de forma multiplicada, ele trouxe 10. A outra ele deu 2 talentos, ele trouxe de forma multiplicada, ele trouxe 4. Fidelidade aqui nesse sentido tem a ver com multiplicar aquilo que o Senhor entregou para você. E aí é o conceito de mordomia. Administrar recursos com valores do reino. Você administra não com os valores do mundo, você administra com os valores do reino. Você precisa conhecer os valores do reino para você administrar aquilo que é do Pai. Nós não podemos administrar aquilo que é de Deus com valores que não são bíblicos, com valores que não são de Deus. Nós precisamos prestar contas regularmente às pessoas que estão envolvidas, ou se você não tem, acha alguém para prestar conta. Um sócio presta conta para o outro. Um funcionário presta conta para o seu patrão, para o seu encarregado. Alguém que é dono de uma empresa e não tem ninguém para prestar conta, precisa ter um grupo de conselheiros, alguém que ele possa prestar contas. Não daquilo que ele tem, daquilo que ele está ganhando, mas da forma que ele está fazendo, dos valores que ele está aplicando, as decisões que ele tem tomado. E finalmente, um dia nós vamos prestar contas diretamente ao Pai, ao Senhor Jesus. E nós devemos maximizar o retorno sobre os recursos confiados. Essa é a questão da multiplicação. Em Mateus 25, 21 diz, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Essa é a frase, a declaração que nós queremos ouvir um dia do nosso Deus. O quarto princípio é o princípio do propósito. Efésios 4, 28. Quem furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo o que é bom com as próprias mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Olha que impacto social, olha que impacto econômico
que o Evangelho traz. A pessoa que antes tirava, a pessoa que antes roubava, hoje essa pessoa se converteu, agora ela trabalha para que ela possa repartir, para que ela possa dar. Então esse é um princípio do propósito. A prosperidade deve ser usada para a missão. Precisa alinhar as finanças com o propósito de Deus. Medir o sucesso pelo impacto que ele produz. E usar a prosperidade para a influência positiva na sociedade. Quinto princípio, o princípio da integridade. Prosperar através da retidão. Provérbios 10, 9. Quem anda com integridade anda com segurança, mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. A integridade ela é essencial. Devemos ter honestidade em todas as transações. Eu estava falando com alguém daqui, da nossa família esses dias, da nossa igreja, e ele está tendo muitas propostas para ele sair do problema que ele está, problema financeiro. Mas ele falou para mim, eu não vou fazer isso, eu não vou voltar para o Egito. Eu não vou voltar para o Egito. É preciso ter integridade. Você não vai voltar para o Egito. Você já saiu de lá. Nós precisamos cumprir compromissos, recusar atalhos que não são éticos e tratar com justiça todos os participantes. A palavra, no jargão administrativo de empresário, é stakeholders, que são todas as pessoas que têm que estão ligadas àquele negócio, são beneficiadas naquele negócio de certa forma. É um sócio, é um colaborador, é um cliente, é um fornecedor. Tratar com justiça todos eles faz parte da sua integridade. Provérbios 27, 20, versículo 7. O homem justo leva uma vida íntegra, como são bem-aventurados os seus filhos. A prosperidade, ela não tem a ver com acumular riquezas. Ela tem um aspecto multidimensional, funcional, relacional, proporcional e progressivo, alinhada com os princípios do reino de Deus. E Deus quer levantar uma geração de homens e mulheres de negócio que tem esse entendimento e que ouçam esse chamado. Aqui tem um chamado. A gente conhece o chamado de Deus para Isaías, onde Deus fala, quem enviaremos? Quem irá por nós? E Isaías levanta suas mãos e fala, eis-me aqui, Senhor, envia-me. Aqui existe um chamado para você, que é um ministro no mercado. Você é um ministro de Deus no mercado. Você é um ministro de Deus nos negócios. Você tem um chamado para ser próspero. E a prosperidade tem a ver com tudo isso que a gente falou. Mas tem a ver com você ter o suficiente para você cumprir o seu chamado, o seu propósito. Deus quer te usar. Deus quer manifestar através de você a justiça. A palavra justiça, do ponto de vista bíblico, quando aplicada na questão econômica, e essa questão nós somos chamados para trazer redenção, tem a ver com tirar da pobreza pessoas. Tem pessoas que estão na pobreza porque elas têm sofrido injustiça. Não que elas devem receber dinheiro de mão beijada, porque já tem o governo fazendo isso. Mas que elas precisam de justiça para que elas possam ser reconhecidas como pessoas capazes de produzir. Elas precisam ter justiça para ter oportunidades de ter um trabalho digno. Elas precisam ter justiça para que elas possam receber um retorno justo por aquilo que elas produzem. E quem que vai fazer isso? Quem que são as pessoas que têm o entendimento de fazer isso? São aquelas que entendem que a primeira causa da prosperidade é o Senhor, que Ele é a fonte. São aquelas pessoas que entendem que a prosperidade ela é funcional, que ela tem um propósito. São aquelas pessoas que entendem que Jesus não só entregou a vida para que você fique aqui sentado esperando, enquanto você divide a tua vida entre sentado na igreja e ganhando dinheiro lá fora, e acumulando. Mas ao contrário, você tem um entendimento que Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. E não é só para você isso, não é individual.
é relacional. Não é para você ser independente. Você precisa entender que existe uma interdependência. E o Senhor fala, quem que eu vou enviar? E o propósito desse ministério é esse, é levantar uma geração de empreendedores, empresários, que tem esse entendimento, que eles foram chamados para trazer um impacto espiritual, social, econômico e também ambiental. A Bíblia fala que a natureza geme, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Esse é outro assunto. Mas um filho de Deus, ele também não desgasta a natureza. Ele tem um cuidado com o meio ambiente, porque você tem um chamado para isso. E eu acho muito impactante esse texto. A natureza, ela geme esperando que você se manifeste. E você não está se manifestando enquanto você está pensando em só ganhar para o seu sustento, em só levar para a sua família, e trabalhar só o mínimo que você pode, e já está pensando em se aposentar, enquanto Deus te deu capacidade para fazer muito mais do que isso. Prosperidade tem a ver com propósito. E Deus quer levantar uma geração de homens e mulheres prósperos. Não só porque tem recursos financeiros, mas porque eles têm a alma saudável, eles têm a mente saudável, eles têm o espírito cheio de Deus. Eles fazem aquilo que eles foram chamados para fazer. Tudo alinhado com a Bíblia, com o propósito de Deus. Você é esse homem, você é essa mulher, fique em pé, vamos orar. Sua palavra diz, Senhor, quem enviaremos? Isaías, ele corajosamente ergueu as mãos e falou, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Pai, nessa noite, essa mesma convocação, esse mesmo chamado, esse mesmo convite, Senhor, está ecoando aqui, para um propósito diferente, para um propósito abrangente, mas é o mesmo propósito. A ideia, o entendimento é diferente, é mais abrangente, mas é o mesmo propósito. É te representar nessa sociedade, é te representar nessa geração, é trazer justiça. A tua palavra diz que o reino de Deus é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. Nós somos seus representantes aqui, Pai, na nossa cidade. E o Senhor tem nos confiado um ministério, Senhor, no meio dos negócios. Senhor, eis-nos aqui, envia-nos para reparar muros, para trazer justiça, Senhor, para trazer, Senhor, oportunidades, para sermos exemplos, Senhor, de como se faz negócios no reino de Deus, com integridade, com valores bíblicos, Senhor, respeitando as pessoas, pensando, Senhor, no bem comum, tratando o próximo, que é o nosso cliente, que é o nosso fornecedor, como mais importante do que nós mesmos. Não querendo ostentar, Senhor, mas ao contrário, querendo ser generosos o tempo todo, em toda e qualquer oportunidade, sabendo, Pai, que é o Senhor, que é o dono, que é a primeira causa, que é a fonte, e que nos chamou para sermos representantes do Senhor, para atendermos às orações que estão sendo feitas por pais, querendo, Pai, que os seus filhos, Pai, tenham uma oportunidade, Senhor, para trabalhar, que eles não sejam, Pai, adotados pelos traficantes, que em muitos casos são as únicas soluções, Senhor, financeiras para essa sociedade. Pai, nós estamos aqui. Desperta-nos, Senhor, para esse tempo e confia em nossas mãos os melhores projetos, as melhores oportunidades, as maiores ideias. Em nome de Jesus, expanda a nossa mente. Em nome de Jesus, renova, Senhor, nosso entendimento. Em nome de Jesus, Senhor, nós não queremos riquezas para ostentar. Nós somos seus filhos, Senhor. E tudo que a gente fizer deve ser para glorificar o teu nome, deve ser para expandir o seu reino. Pai, e a tua palavra diz que tudo mais será acrescentado, mas vai ser acrescentado para a gente continuar fazendo isso, e para que, Pai, o seu reino se expanda com mais velocidade, com mais abrangência. Em nome de Jesus, usa-nos, Senhor. Em nome de Jesus, levanta, Senhor, uma geração de homens e mulheres, Senhor, com esse coração, com essa mente, com essa visão, com esse propósito, com esse entendimento. Em nome de Jesus, eles estão aqui, Senhor. Ouça os seus filhos, Senhor, se disponibilizando, se
dizendo como Isaías disse, Senhor, eis-nos aqui, envia-nos, ouça os seus filhos, Pai, e coloca eles, Senhor, nessa jornada, nessa caminhada, em nome de Jesus, que assim como diz a sua palavra, Senhor, que até as árvores aplaudam, Senhor, a entrada triunfante dos seus filhos, Senhor, nesse novo tempo. A natureza geme, Senhor, as pessoas oram, Senhor, estão pedindo justiça, paz e alegria, e nós somos seus representantes do teu reino nessa cidade. Senhor, nós somos canal de redenção econômica, nós somos canal de redenção espiritual, nós somos canal de redenção social, nós somos canal, Senhor, de redenção ambiental. Usa-nos, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Que bom ter você conosco até aqui. Nós somos a Igreja da Família Ceifa, uma casa centrada na Palavra de Deus e na família. Acredito que essa mensagem tocou o seu coração. Então agora quero te desafiar a dar passos de fé. E o primeiro passo é arrependa-se, entregue a sua vida ao Senhor Jesus, para que Ele seja o seu Senhor e o seu Salvador. E comece uma nova jornada, uma novidade de vida com Ele, seguindo seus princípios. Se você, por algum motivo, esse é o segundo desafio, se afastou dos caminhos do Senhor, volte, esse é meu convite. Aqui você tem uma casa, uma família, uma igreja de braços abertos para te receber e para você pertencer. E por fim, tão importante decida pelo batismo nas águas. É a sua decisão pública de fé. Isso é muito, muito pessoal. Jesus disse, aquele que crer e for batizado, esse será salvo. Se você disse sim para algum desses passos, algum desses desafios, fale com um dos nossos pastores, chame-nos no chat ou escaneie o QR Code que está na tela e siga conectado online. Nós temos conteúdos semanais no YouTube, no Instagram e no nosso aplicativo. Igreja da Família Ceifa, uma igreja para você pertencer. Que Deus te abençoe sempre.